para pensarmos essa noite. Esse Cristo, Paulo diz, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Notem que hoje é a nossa quarta aula. Nós estamos construindo pilares com suas estruturas para que a gente possa compreender o que é formar Cristo um no outro. O apóstolo Paulo, ele começa a nos dar aqui um entendimento e um apontamento, onde ele mostra todo esse mistério, todo esse ministério agora. Paulo diz, olha, Cristo Jesus, o qual nós anunciamos. Então, o grande objetivo nosso como conselheiros bíblicos é anunciarmos Cristo Jesus. O nosso grande objetivo é falar desse Cristo. O nosso grande objetivo é levar encorajamento, é levar esperança aos corações a partir do anunciamento de Cristo. Por isso que ele diz que nós anunciamos advertindo a todo homem, não é? Então, quando a gente fala da questão de advertir, a questão noutetel, que a gente já estudou aqui, que é ademoestar, que é instruir, que é aconselhar. Quando ele trata de todo o ensinamento, esse didasco, ou seja, continua ainda no ensinamento, continua na instrução. Então, Paulo, ele de uma forma muito completa, ele mostra que esse ministério, ele está envolvido tanto no discipulado como no aconselhamento. Todos esses pontos nós já caminhamos com eles. Verso 29, ele diz, para isso é que eu também me afadigo, ou seja, a ideia do trabalho, do labutar. Paulo diz, eu trabalho muito por isso, esforçando-me o mais possível, segundo sua eficiência, poder, né, que opera eficientemente em mim. Então o apóstolo, ele começa de uma forma muito interessante nos mostrar como que esse evangelho funciona, como que a graça funciona, como que é esse caminhar. Esse é o nosso ministério de aconselhamento, esse é o ministério de discipulado, de evangelismo, da pregação da palavra, que Deus confiou a cada um de nós, né? E cada um de nós temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Nós temos aqui alguns pontos para que eu possa estabelecer um caminho e saber se nós estamos fincados e de fato nós estamos entendendo o que nós estamos estudando. Aqui tem o resumo do resumo do resumo. O aconselhamento bíblico é o cuidado espiritual entre irmãos, pode ser da forma formal ou informal, fundamentado na palavra de Deus. Sempre o aconselhamento bíblico, ele tem como base a palavra de Deus, com o objetivo de ajudar pessoas a enfrentarem suas lutas, tomarem decisões sábias e crescerem em santidade. É quando alguém, com amor e verdade, escuta, ora e aplica as escrituras para consolar, corrigir, encorajar, né, e restaurar. É interessante olhar para esse resumo que nós construímos aqui, que o aconselhamento bíblico ele tem andado de mãos dadas com o discipulado. E aprendemos que não é apenas conversas triviais, muito pelo contrário, é caminhar juntos com propósito. Quando você entra nesse ministério, quando você está na igreja pensando nessa cultura, o que nós começamos a entender é que todo crente é chamado a aconselhar. Nós já vimos em Romanos 15, 14 toda essa prática. Então essa prática, ela pode acontecer de forma informal, né? Lembra que nós falamos isso nos corredores, nós falamos isso ali na frente da igreja, nós podemos falar isso numa pizzaria, você está conversando com o irmão e ali você já está instruindo, já está trocando algumas ideias com ele, e que a gente pode falar também de forma formal, com encontros específicos. Aqui a gente vai tratar de crises, aqui a gente vai começar a trabalhar aquilo que de alguma forma na informalidade não foi tratado. Então o informal, ele tem um grande objetivo de diminuir essa fila do formal. Essa é a grande, como é que eu posso dizer para vocês, o grande desafio dentro do aconselhamento, quando a gente pensa nesses dois modelos aqui. Até aí está tranquilo, queridos? Nenhuma novidade? Não é isso? Está tudo bem no controle dos irmãos, mas vale a pena a gente pensar sobre isso e não perder essa visão. O que é uma cultura de aconselhamento, trazendo isso de volta? Uma cultura de aconselhamento bíblico é quando a igreja vive o cuidado mútuo como parte natural da vida cristã. Não é de forma que isso me dê trabalho de fazer, mas é uma disposição de alma e mente e coração, ou seja, todo homem envolvido nisso, a tal ponto disso se tornar tão natural, queridos, de uma forma tão prática.
É um ambiente onde todos aprendem a ouvir com graça, falar com sabedoria e aplicar a palavra com amor, dentro e fora dos cultos. Então, nós não só usamos a estrutura da igreja para esse modelo de cultura, mas de alguma forma muito amorosa e prática, ela se estende para todas as esferas da nossa vida, não é? Então, a gente começa a pensar quais os grandes desafios que nós já vimos aqui para aplicar uma cultura, não é? E quando se aplica uma cultura, queridos, desconstruir essa cultura é muito difícil. Ou seja, todos nós estamos envolvidos em aplicar, em montar uma cultura de aconselhamento bíblico. Aqui esses pontos que nós começamos a imaginar, e uma das coisas que eu vou tentar lembrar para vocês aqui, que criar cultura não é estabelecer um ministério isolado dentro da igreja. Ou seja, existe um ministério de aconselhamento bíblico que ele está ali com 3, 4 pessoas. É muito mais do que isso. A gente começa a olhar que é uma prática comunitária da igreja, ou seja, ela não acontece só em salas, ela não acontece só em gabinetes pastorais, ela começa a acontecer com conversas diárias, com discipulados, nos pequenos grupos, é o que eu chamo de relacionamentos sinceros, que a gente começa a desenvolver. Aqui, olhando essa imagem, a gente começa a ver que todos cuidam, todos são cuidados e todos crescem. Essa é a grande ideia quando a gente olha para esse grupo que está aí estudando, que está se aconselhando, não é, que estão tomando um cafezinho, né, que não pode faltar o café. Então, assim, tipo de aconselhamento, nós já vimos isso, e eu quero só mostrar para vocês esse resumo para poder vocês entenderem e saber que vocês estão ficando muito bons nisso, não estão esquecendo de nada. Informal, acontece naturalmente nas relações da igreja, em conversas, discipulados, grupos pequenos, visitas ou até no corredor. É espontâneo, relacional e contínuo. Todos os crentes são chamados a praticá-lo. Admoestai-vos uns aos outros, Romanos 15, 14. Irmãos, os irmãos têm notado que isso tem acontecido na igreja? O que vocês acham? Sim ou não? Está começando, está desenvolvendo, mas já dá para notar que começa a acontecer de uma forma bem natural. A gente começa a aconselhar de uma forma bem natural, bem tranquila. E notem que essa forma natural, ela não exclui as escrituras, senão ele deixa de ser bíblico. Essa naturalidade, essa informalidade. Não é? Aqui nós não carecemos que a igreja ela esteja ainda totalmente capacitada no aconselhamento. Ela começa a treinar, ela começa a falar sobre isso. O que vai acontecer natural, queridos? Que nós vamos sentir uma necessidade de melhorarmos nosso conselho. De acordo com o desenvolvimento e a procura, não é? Ou seja, a gente vai começar já a trabalhar isso, que é um ouvido atento. Eu começo agora também a me capacitar, porque pessoas chegam para conversar comigo e vão chegar com alguns assuntos que eu ainda não me deparei. E aí eu vou conversar com outros irmãos que já trabalharam esse tipo de aconselhamento, ou de fato, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos reunindo todas as quarta-feiras, estamos estudando para aprendermos a ser conselheiros para a glória de Deus, para servir com amor, mutualidade, uma igreja que pense sempre uns nos outros. E o formal, aí esse formal, ele sai da informalidade, ele sai dos corredores, ele sai de conversas mais rápidas, para questões agora muito mais focadas, onde a crise se estabeleceu, onde de uma forma bem definida, eu preciso agora ter encontros, podem ser semanais, quinzenais, mensais, não existe uma fórmula de bolo para esses encontros. Vai depender muito do desenvolvimento daquele caso que você está tratando e também da disponibilidade dos dois, conselheiro e aconselhado. É estruturado com encontros marcados, acompanhamento intencional e aplicação bíblica específica, geralmente realizado por conselheiros treinados ou líderes preparados. Envolve escuta profunda, oração e direcionamento bíblico. E aí, como sempre, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa e aí começa a compreender como que eu uso a palavra de Deus. No caso aqui de 2 Timóteo 3,16, eu uso para ensinar, eu uso para repreender, eu uso para corrigir, para instruir em justiça. Então todos os elementos desse versículo nós podemos aplicar, queridos, eu digo para vocês aqui, sem medo nenhum, em todas as sessões, em todos os tipos. Ou seja, por quê? Porque eu preciso compreender como a palavra de Deus ela é rica,
Como a palavra de Deus ela é abundante. Então aí você fala assim, tudo bem pastor, mas então isso é muito simples, porque é só um versículo. Notem que a gente quer sempre coisas difíceis. Notem que a gente precisa que o negócio seja muito complicado para que ele seja bom. E aí quando a gente olha para as escrituras e Deus nos dá um versículo para ajudarmos outros, a gente acha que isso é muito simples. Talvez muitas vezes na nossa incredulidade a gente comece a olhar para esse versículo e fale assim, não, mas eu preciso colocar mais alguma coisa aqui. Eu preciso ajudar esse versículo, porque ele está, não dá. E aí é que a gente começa a cometer alguns erros e a gente começa a perder de vista o aconselhamento. Então aqui é algo que a gente precisa trabalhar, e a gente vai trabalhar isso quando formar os grupos menores, nós vamos ver isso. Aconselhamento bíblico e mutualidade cristã. A mutualidade cristã é o cuidado mútuo entre irmãos, onde todos são chamados a ouvir, encorajar, corrigir, com amor e caminhar juntos na fé. O aconselhamento bíblico nasce dessa prática, não é apenas função de líderes, é responsabilidade de todo crente. Esse é o grande desafio, queridos, é quando a gente assume essa responsabilidade, essa cultura, essa mutualidade, de nós não esperarmos que líderes, apenas os líderes da igreja, resolvam problemas, resolvam crises. Deus deu à igreja, de uma forma muito clara, o seu Espírito, e Ele capacita cada um de vocês com dons. Lembram de Romanos 15, 14? Né? Onde Paulo diz que tem uma certeza que os irmãos estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, aptos a instruir uns aos outros. Então Paulo ele traz isso para a igreja. Paulo não pega um grupo de especialistas, um grupo de profissionais. Paulo chama a igreja. Verso 13 diz que tudo isso é no poder do Espírito Santo. No verso 14 ele olha para a igreja e diz, olha, eu tenho certeza disso. Eu compreendo isso, eu vejo isso em vocês. Quando a gente chega em Gálatas capítulo 6, que meu amado irmão leu logo no início do culto, Paulo vai dizer que aqueles que são espirituais, que devem cuidar daqueles que estão caídos, ou aqueles que foram pegos no pecado. Mas também ele dá uma advertência para esses que são espirituais, cuidado que vocês também não caiam no mesmo pecado. Logo depois ele nos dá um imperativo que a gente deve carregar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Ou seja, queridos, quando a gente olha para as escrituras, elas estão repletas de imperativos do cuidado uns com os outros. E quando a gente começa a olhar nessa questão da mutualidade, o que me chama a atenção e que me deixa muito feliz, e é um desafio para nós, é que ninguém caminha sozinho na igreja. Isso é muito importante. Por quê? Porque todos cuidam, todos são cuidados. A gente começa a pensar sobre isso, mas é exatamente o que a gente compreendeu sobre uma mudança de conversas triviais para conversas intencionais. Eu gasto mais tempo com meu irmão. Em vez de, você está bem? Como é que você está? Paz do Senhor. Eu mergulho mais com o meu irmão. Eu tento buscar mais informações, eu preciso de mais informações para que eu possa, a partir daí, ajudá-lo. Então, esse princípio, queridos, é um princípio bem interessante. É muito interessante. Nesses 3 pontos que nós acabamos de olhar, não é? Cultura de igreja, aconselhamento informal e formal, e o que a gente chama de mutualidade. Esses 3 pontos nós massificamos no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro. Como nós vamos partir para o 4º encontro hoje, e é um tema novo, eu precisava trazer à memória dos irmãos esses 3 encontros. O que nós vamos ver agora, queridos, é o que nós chamamos de um chamado para aconselhar e cuidar, né? Um chamado para aconselhar e cuidar. O nosso subtema é as qualidades distintivas do conselheiro bíblico. Agora aqui nós vamos ver que qualidades o Senhor põe em nossos corações, em nossas mentes, e que qualidades eu também devo buscar como conselheiro. Então nesta aula queremos responder a um chamado que vem do coração de Deus, o chamado para aconselhar e cuidar. Em tempos de dor, confusão e solidão, a igreja precisa levantar homens e mulheres que saibam ouvir com graça, falar com sabedoria e caminhar com compaixão. Os irmãos concordam que estamos vivendo momentos de dores, momentos de aflições, momentos de crise, ou esse slide não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo como igreja? O que os irmãos acham? Oi? Sim ou não, queridos? Muitas crises, né? Muitas crises, não são poucas, são muitas crises.
Nós estamos vivendo um momento tão difícil na igreja, querido, sorriso por fora e sangramento por dentro. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da igreja, um momento de aparências, momento que nós mostramos aquilo que nós não somos para manter uma falsa espiritualidade ou uma religiosidade. Por quê? Porque a mutualidade, a cultura de aconselhamento, de cuidado, ela ainda não está estabelecida para romper com esse pecado, porque é uma mentira nossa, estamos pecando. Quando a gente demonstra aquilo que nós não somos, protegendo, seja nossos ídolos, seja um pecado, nós estamos pecando, queridos. E aí nós precisamos uns dos outros. Então, quando a gente olha para essa imagem, onde cada um de nós devemos, como conselheiros bíblicos, nos prepararmos, leitura bíblica, leitura de bons livros. Eu coloquei lá no nosso grupo, os irmãos que já estão no grupo, que vocês formassem grupos, 6 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas. Por que é importante aquilo? Para naquele momento a gente começar a ver como é que está o andamento da formalidade desse aconselhamento e da forma informal. A gente gerar mutualidade, a gente orar por esse ministério, a gente ter as primeiras tarefas para os nossos primeiros encontros. Se nós como conselheiros vamos aplicar tarefas na vida do aconselhado, eu como conselheiro sou o primeiro a fazer tarefas. Então assim, queridos, são muitas tarefas em sessões de aconselhamento, muitas tarefas, até o momento que você fica, meu Deus, para que tanta tarefa? Parece que você voltou ao primário aí, a estudar de novo para fazer tanta tarefa. Então, quando a gente olha esse conselheiro bíblico aqui, não é apenas alguém que dá meras respostas triviais, como nós estamos falando, mas são respostas intencionais. E por trás dessas respostas intencionais é alguém que acolhe. Então a gente não só trabalha para ser um conselheiro teórico, mas aqui a gente começa a olhar que tem que ser alguém que acolha o outro, alguém que tem uma escuta, alguém que aplique a palavra em amor e em verdade. Ou seja, o conselheiro bíblico, ele tem uma disposição constante para servir o outro. Ou seja, queridos, Deus está colocando você nessa igreja, dentro desse ministério, para ser um instrumento de cura, de restauração, de discipulado. A responsabilidade é grande, queridos. É muito grande, porque quando a gente olha para todas essas tarefas aqui, nós precisamos entender, que o conselheiro, ele tem assim, dentro da sua estrutura, que é as qualidades distintivas, pontos importantes. Como todo cristão tem seus pontos importantes, como todos nós temos, mas o primeiro deles é que a dependência do conselheiro, ela vem de Deus. Eu costumo dizer que essa é uma das maiores verdades do aconselhamento bíblico. Nós dependemos 100% da obra do Espírito Santo para convencer o aconselhado do seu pecado. A gente não convence ninguém, pastor? A gente não consegue pôr alguém na parede e dizer, olha, você vai confessar, vai se arrepender. Não, isso é obra do Espírito Santo. Segundo ponto que eu vejo que é importante é maturidade espiritual. Nós devemos correr nesse amadurecimento, nesse processo de amadurecimento aqui. Terceiro ponto que é interessante, desde essa obra do Espírito Santo, esse crescimento, é sensibilidade. Por que sensibilidade é importante, queridos? Porque o problema do outro, na nossa mente, muitas vezes, é um problema pequeno. É um problema simples. Então não menospreze a dor do outro. Tenha sensibilidade, porque ele está sofrendo, ele está em crise e ele precisa da sua ajuda. Talvez algum sofrimento, inclusive na nossa vida, que parece um monstro, na vida de outra pessoa é algo muito simples. Mas isso não nos dá o direito de menosprezar o sofrimento do outro. A gente tem que acolher, a gente tem que buscar esse amor mútuo, trazendo, ou seja, apesar que nós vamos falar a verdade com firmeza, mas essa verdade com firmeza, ela não deixa de ser verdade em amor, mas ela é firme, ela é de confrontação, lá de 2 Timóteo 3,16, não é isso? Eu preciso de todas as formas ensinar esse irmão, eu preciso confrontar esse irmão, e eu preciso restaurar esse irmão, então eu não posso fugir. Outro ponto que é de Gálatas 6, foi acabado de ler, a humildade do conselheiro. Nós temos que carregar essa humildade e exercitar e treinar de fato para sermos humildes e nós podermos
E aqui eu coloquei alguns versículos. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a aplicação aqui para nós? O conselheiro bíblico é chamado a compartilhar o peso do outro. Isso exige empatia, presença e disposição para caminhar juntos. Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Senhor. Provérbios 20:5, esse provérbio é maravilhoso, né? Como águas profundas são os conselhos no coração do homem, mas o homem de inteligência os traz à tona. Esse conselheiro, guiado pelo Espírito Santo, sensível, humilde, amoroso, confrontador, ele precisa ser esse cara aqui de Provérbios 25. Qual é a aplicação aqui? O conselheiro bíblico ajuda o outro a acessar verdades escondidas com sabedoria e sensibilidade espiritual. Se não me falha a memória, eu coloquei hoje no grupo perguntas raio-x. Não coloquei? Perguntas raio-x. O que são perguntas raio-x? Perguntas raio-x são perguntas que nos ajudam a fazer o que Provérbios capítulo 20, verso 5 está fazendo. Mergulhando no coração. Saber fazer perguntas, queridos. Então, eu preciso saber fazer perguntas para ouvir respostas coerentes com o que eu estou perguntando. Se eu falo para você assim, está tudo bem? Você vai dizer, tá. Isso não é? Está tudo bem, irmão? Você conseguiu resolver de fato aquele pecado? Como é que está isso? E aquele problema? Você entra e começa a buscar perguntas que você seja muito mais extensos nelas. E você tem que ter objetivo, precisa de respostas claras, né? Como que tem sido sua luta essa semana com o seu pecado XY? Você tem vencido? Porque você pergunta, como é que foi sua semana? Para mim é muito vago. De repente você quer falar de futebol, você quer falar do culto, do sermão, você quer falar, ou seja, queridos, não, vá direto aonde você quer tratar com o coração do irmão. Tiago 1,19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Qual é a aplicação? Escutativa. É uma das marcas do conselheiro bíblico, ele ouve com paciência e responde com graça. Romanos 15:14, texto base nosso. E certo estou, meus irmãos, de que também vós mesmos, quem são vós mesmos? A igreja, está cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo também ademoestar-vos uns aos outros. O aconselhamento bíblico é uma responsabilidade mútua, todo crente pode e deve crescer nessa prática. Olha como nós temos versículos que nos ajudam a caminhar. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O conselheiro bíblico é capacitado por Deus para falar com sabedoria e trazer alívio ao coração aflito. A gente poderia listar aqui mais uns 10, mais uns 15, para a gente olhar como as Escrituras, elas têm uma preocupação clara, ou seja, Deus, de nos mostrar o seu cuidado para conosco, para que eu possa aplicar esse mesmo cuidado na sua vida. Então, quando a gente fala de cultura de aconselhamento, quando a gente fala de aconselhamento informal e formal, quando a gente fala de mutualidade, eu não posso esquecer que no centro está um conselheiro que tem suas virtudes, que ele precisa exercê-las, que ele precisa praticá-las. E aí quando eu começo a saber quais são, eu começo agora a desenvolvê-las, eu começo agora a aprimorá-las, eu começo agora a de fato enxergá-las e dizer o seguinte: meu Deus, elas estão aqui e eu preciso regá-las para que elas cresçam, e elas deem frutos na igreja. E nós temos alguns fundamentos aqui, que vale a pena a gente pensar, essa questão de tentar definir, de tentar olhar para o aconselhamento bíblico. E aqui entra um pouquinho nessa base do aconselhamento, nessas técnicas que a gente tem visto aqui, que me faz pensar um pouco sobre o nosso andamento, ou seja, essa palavra. Como que eu posso olhar para essa epistemologia do aconselhamento bíblico? Como que eu posso buscar, compreender que ramo é esse
né, que trabalha de forma tão profunda, como que essa filosofia, como que isso vai buscar o conhecimento, suas origens, como é que é isso dentro da teologia, como que é essa palavra funcionando dentro do aconselhamento bíblico. Será que ela só serve para a filosofia? Será que de fato a gente tem usado ela da forma correta? Será que a gente tem buscado aqui trazer em termos bem simples para a igreja, em termos bem compreensíveis para nós do aconselhamento bíblico? Ou seja, a ideia é, como sabemos o que sabemos? Essa é a ideia que a gente olha aqui nas questões epistemológicas, né? São as perguntas, queridos. Como sabemos o que sabemos? Qual é a fonte confiável da verdade? São perguntas que a gente vai desenvolvendo. Como que nós podemos discernir entre o certo e o errado? Para nós, nosso crivo, nossa cosmovisão é a palavra de Deus. Ela é muito simples para nós. Então, ou seja, quando a gente tem esse exemplo teológico aqui, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente entende que a própria Bíblia, ela responde essas perguntas, ela responde essa crise do homem, né? A gente começa a ver a questão humanista, a questão da antropologia. A grande dificuldade é quem é o homem. Quem é o homem? Um dos pontos, queridos, que define o aconselhamento bíblico de qualquer terapia, de qualquer movimento, é a nossa antropologia, que a gente vai ver lá na frente ainda. Quem nós somos, não é? Qual o nosso propósito? Que a gente vê isso muito claro. Os irmãos que estão fazendo teologia, não sei se já passaram pela disciplina antropologia, não é? Mas aí já tem uma base gigantesca para poder compreender essa revelação de Deus, não é? Por meio das Escrituras, o meio que Deus usou para que nós tivéssemos conhecimento aqui. E vamos ver o que Deus usa aqui. Primeiro, para todo bom conselheiro, a suficiência das Escrituras, ou seja, a nossa fonte. O aconselhamento bíblico é uma abordagem não integracionista, tá? Integracionista é quando a gente começa a pegar as Escrituras e a gente compreende que ela não tem, de fato, tanta robustez que ela dê para cuidar de alguém. Eu começo a inserir dentro dela alguns conceitos para que ela fique mais prática, para que eu possa aplicar no coração de alguém. Então, é integrar dentro das Escrituras algo mais para complementar um aconselhamento. É como se eu falasse assim, de fato a palavra é boa, a palavra é eficiente, mas está faltando alguma coisa. Eu preciso aqui enxertar alguma coisa para que ela funcione, não é? Então vou ler de novo. O aconselhamento bíblico é uma abordagem não integracionista que enfatiza a suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática e é suficiente para nos guiar em uma vida que agrada a Deus e nos instruir sobre como viver piedosamente, tá? A igreja não tem dúvidas em relação a isso aqui, ela tem certeza, ela repousa sobre a inspiração das Escrituras. Nós não temos dúvida disso aqui, queridos. Nós sabemos que isso aqui tudo é muito real. Nós sabemos que as Escrituras nos tornam aptos a servir ao Senhor. Então, qual é a dúvida que nós temos disso aqui tudo? Aparentemente nós não temos nenhuma aqui. Sabemos que as Escrituras elas são úteis, né? Hábeis para ensinar. Nós acabamos de ver. Então quando eu pego ela aqui eu não tenho dúvidas. Repreender, corrigir. Está na minha mente isso aqui, está muito claro. Mas será que de fato, nos momentos de crise, essa verdade que eu compreendo que ela é imutável, ninguém pode tocar, ninguém pode mudar, nos momentos de crise, inclusive nos meus momentos de crise, eu consigo pregar para mim mesmo, eu consigo aplicá-las em mim mesmo, eu consigo, de fato, levar ela ao meu coração, o que te preocupa, a minha alma, o que te bate, né? O que te derruba, o que é aquilo que acaba com você. De fato eu consigo olhar para mim e falar, espera em Deus em momentos de crise? Será que eu consigo pregar para a minha alma, dizer que mesmo nessa crise ainda vamos louvar a Deus? Então notem que parece que essas verdades elas se tornam tão difíceis para nós, ficam ofuscadas, e eu preciso entender que na vida do aconselhado isso também acontece. Então eu tenho que ir com amor, eu tenho que ir com ensinamentos, eu tenho que trazer essa verdade a esse coração, levando esperança a esse coração. Por isso a suficiência das Escrituras devem primeiro repousar no coração do conselheiro.
A pergunta para todos nós, para continuarmos nesse curso como conselheiros é: você crê na suficiência das Escrituras? Então, é essa autorreflexão nossa de olhar para as Escrituras e falar, de fato, elas são suficientes em um mundo, queridos, de tantas dúvidas, em um mundo onde as Escrituras têm ficado cada vez mais em segundo plano, onde as igrejas têm perdido de fato a palavra de Deus. E aí quando a gente fala para as pessoas que a palavra de Deus, queridos, ela tem resposta para todos os dilemas da vida, as pessoas, isso crentes, ficam olhando para a gente assim, pastor, ainda com dúvida. No fundo, a gente vê em seus olhos que a dúvida permanece. E aí, queridos, é aí que nós começamos juntos, como nós estamos, estudando e aprendendo a usar a palavra de Deus para chegar nos corações, para mostrar o cuidado de Deus e a resposta de Deus para as aflições. O que Deus diz nas minhas aflições? O que Deus tem colocado, queridos, em meu coração, que emana da palavra? Então, nós apenas falarmos que a Bíblia é suficiente, ela não é de todo suficiente para nós. Eu preciso crer nisso. Não é só de boca, eu preciso crer. E quando é que eu de fato estou alicerçado? É quando eu aplico ela na minha vida. O primeiro a aplicar a palavra é você na sua vida, é crendo nisso. Se eu não crer nisso, queridos, como que eu vou vender isso para o meu aconselhado, cheio de dúvidas? E essa escadinha a gente começa a subir. Eu tenho a suficiência das Escrituras, é meu instrumento, é o objeto que eu uso, e eu tenho a dependência do Espírito Santo. Eu tenho a fonte, que é a palavra, e eu tenho o poder, que é o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Fonte, a palavra, e o poder. Nós pregamos o Evangelho para corações aflitos, aplicamos esse Evangelho no coração, e o Espírito Santo transforma isso em ações. E ações radicais, queridos. O aconselhamento deriva seu poder e eficácia do Espírito Santo, conhecido como Paraclito, ou Paracleto, ou conselheiro. O Espírito Santo é a pessoa principal que habita na igreja e atua como conselheiro, sendo a fonte de toda santidade e facilitador da santificação dos crentes. Quando a gente olha para essa parte do poder aqui, todos nós conselheiros, você quer ser um conselheiro eficaz? Você quer ser um bom conselheiro? Dependa do poder do Espírito Santo. Essa é uma das maiores verdades aqui. Quem vai aplicar mudanças não somos nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz transformações de coração. É o Espírito Santo que muda radicalmente corações. Corações duros em corações bem... que uma criança possa amassar aquela massinha. É o Senhor que faz isso. E aí isso nos leva ao arrependimento. Isso nos leva à confissão de nossos pecados. Isso nos leva de fato a nos arrependermos. Então, o aconselhamento bíblico, meus amados irmãos, sem as Escrituras, né? Esperando só o potencial do conselheiro bíblico, é fracasso. É fracasso. Nós precisamos dessa fonte que é a palavra de Deus e dependemos 100% do poder do Espírito Santo para transformar vidas. Base bíblica e teológica sólida. Um conselheiro precisa de amplo conhecimento das Escrituras e uma base bíblica e teológica sólida, é essencial para um aconselhamento cristão eficaz. A sã doutrina, não esqueçam disso, a sã doutrina é o alicerce do conselheiro. Por isso que participamos de cultos de doutrina, seminários de teologia, escolas bíblicas, pequenos grupos, e aí a gente vai se envolvendo, e para que a gente tenha uma visão correta sobre Deus. Eu preciso ter essa visão correta. Quando eu tenho uma visão correta sobre Deus, eu tenho uma visão correta sobre o homem e o seu pecado. Mas primeiro, notem que dentro dessa doutrina, dentro dessa teologia, desse conceito de ensino, desse discipulado, nós precisamos saber quem é Deus. Qual foi a última vez, queridos, que nós estudamos os atributos de Deus? Será que nós conhecemos de fato os atributos de Deus?
Será que estamos confundindo aquilo que Deus nos deu como atributos e achamos que é o mesmo que Deus tem? Sabemos que Deus compartilha atributos conosco, mas sabemos que tem atributos que são especiais de Deus. Quando eu começo a entender tudo isso, a gente começa a separar esse Deus todo-poderoso desse homem pecador que somos. Há uma diferença gritante, gigantesca. E aí a gente começa a pensar um pouco mais e entender que meus pecados, aquilo que nos separa de Deus, são cruciais, de fato, para que cada um de nós, como conselheiros, passemos a tratar de forma profunda, de uma forma amorosa, de uma forma adequada os aconselhados. Eu preciso me enxergar, eu preciso compreender isso. Então, para que a gente possa finalizar essa parte de hoje do nosso estudo, quando a gente começa a olhar esses atributos que nós temos, que Deus nos deu, qual a melhor forma de usá-los? Qual a melhor forma de usar na igreja, queridos? Como que a gente compreende esse amor infinito de Deus por nós? E como que nós, queridos, replicamos esse amor? O amor de Deus é incondicional, uma coisa tão básica para nós, mas tão difícil de compreender. Porque o nosso amor, queridos, ele sempre é movido por alguma coisa. O nosso amor, ele é sempre intencional em alguma coisa. E quando a gente olha o amor de Deus e vê de uma forma tão graciosa, e a gente compreende que é difícil caminhar com esse mesmo amor que Deus tem, porque nós não vamos conseguir. Mas também Deus quer que nós venhamos lutar por isso. Deus quer que a gente venha amar uns aos outros. Deus quer que eu compreenda que cada um de vocês são importantes na minha vida, como eu devo ser importante na vida de vocês. Se a gente não compreender como que a gente vai desenvolver esse amor, queridos, o Ministério de Aconselhamento Bíblico, ele repousa sobre esse atributo. Ele repousa de uma forma tão clara, porque eu preciso amar para cuidar. Até porque você não ganha para cuidar de ninguém. Você não tem horas trabalhadas para servir na igreja. Há uma disposição de servir, há um chamado. Então nós estamos aqui servindo, queridos, porque nós compreendemos nossos chamados. Nós sabemos o quanto nós somos bênção na vida um do outro, como devemos ser. Tiago nos alerta para termos cuidado, para não falarmos dessa mesma fonte coisas que sejam amargas, ruins, pesadas na vida do outro. Ele diz que nós devemos ser o quê? Bênção, devemos derramar graça sobre o outro. Ele até nos confronta, como que dessa fonte pode sair essa água amarga e essa água doce ao mesmo tempo? Notem que, por causa da nossa queda, desse homem pecador, momentos somos amargos uns com os outros. Momentos somos duros uns com os outros. Porque muitas vezes, queridos, nós achamos que o pecado do outro é a coisa mais horrível do mundo. Merecia condenação. O meu, vale a pena pensar direito. Fui pego no momento que eu estava frágil. Fui pego num momento difícil da minha vida. Notem que nós começamos a advogar a nossa causa. Mas nós somos rápidos, ligeiros para condenar o outro. Então esse ministério, ele é um ministério que muitas vezes, queridos, seu coração vai estar lutando contra essas duas posições. E você vai ter que pregar para você mesmo. Por isso que a primeira pessoa a ser preparada no ministério de aconselhamento somos nós que estamos aqui. Porque Deus quer tirar muita coisa da gente, queridos, que está nos atrapalhando a servir com amor e graça. Enquanto nós não percebermos isso, nosso ministério vai ser fracasso. Porque nós estaremos doentes. Pessoas doentes cuidando de pessoas doentes. Um cego guiando outro cego. Vamos todos para o abismo. Mas o Senhor é tão bom, tão gracioso, que Ele derrama a sua palavra de uma forma tão abundante, para que a gente comece a compreender esse homem pecador, que carece da graça de Deus, ser restaurado por Deus, para servir nesse ministério. Olha que bênção Deus está fazendo na nossa vida, querido. Deus está nos tratando. Esse grande hospital do Senhor, e Ele como bom cirurgião, Ele vai em cada coração. Cada coração é individual, é especial, e Ele trabalha de uma forma tão perfeita, tão profunda, que essa transformação só pode ser por Ele. E aí a gente está ficando apto a servir nesse ministério com amor e graça. Amém, queridos?